Olá, amigos e clientes do Centro Cultural, mais uma vez aqui e dando continuidade na nossa série de entrevistas, né? Que visa todo mês trazer um escritor contemporâneo, né? Para que as pessoas conheçam da nossa literatura. Hoje trazemos Davi Miranda, né? Davi Miranda que é escritor e agora ele vai falar um pouco sobre ele. Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Davi Miranda, sou um escritor aqui de João Pessoa, nasci em Recife, mas moro aqui desde que me entendo por gente. E aqui eu tenho os meus 2 livros físicos, né? Eu tenho um livro online no meio, que é o Relato de um Vendedor Ambulante, mas impresso eu tenho esses 2. Esse daqui eu imprimi por uma editora tradicional e esse daqui eu imprimi totalmente independente, por uma plataforma de autopublicação, que é diferente de uma editora, mas vamos falar disso depois. Eu comecei a escrever em 2015, eu estava no terceiro ano de ensino médio e tal, e todo mundo tinha um sonho naquela época, né, quando tá terminando a escola. Tinha gente que queria ser advogado, tinha gente que queria ser médico, engenheiro, blá blá blá. E eu meti na minha cabeça que o meu sonho era ser o melhor escritor de todos os tempos. E no começo achei que era um sonho meio besta, mas de alguns anos pra cá eu penso, por que não? Por que não tentar fazer isso dar certo? Davi, nós queríamos saber, né? Qual as suas influências na literatura? Todo mundo tem influência na literatura, né? Exatamente. Segue algum estilo, alguma coisa. E quais são as influências? JC, se fosse pra falar do escritor que eu mais gosto, talvez seja um pouco clichê, mas é o Machado mesmo, Machado de Assis. Amo os livros de contos dele, os romances também. No verdade tem algumas referências, né, a Machado. E se for pra fazer um top 5, assim, eu colocaria Heinlein, Albert Camus, Jane Austen. Talvez achem clichê também, mas eu gosto muito de Paulo Coelho. E Graciliano Ramos. Teve bastantes brasileiros até, isso é recente, antes eu lia mais gringos. O Verdade, como eu falei, ele tem uma influência muito da filosofia do mundo, né? Autores como Nietzsche, Sartre, Heidegger, Habermas, os que focam muito no lance da epistemologia pura, né? Verdade, mentira, aquilo. Já o Mentira ele vai focar em textos mais canônicos, sagrados. Tem várias referências a versículos da Bíblia. Não só os livros canônicos, né, que estão no cânone da Bíblia, mas os livros apócrifos também, como o Apócrifo de Tomé, o Apócrifo da Maria Madalena. E o budismo também, né, tem uma referência ou outra ao budismo. E eu diria que o escritor que mais me influenciou, fora Machado, pelo menos no começo, né, da minha carreira, foi Dostoiévski também. O Idiota, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov. Eu li esses 3, eu gostaria de ter lido mais. E gosto bastante dele, do estilo do romance psicológico, né? Quando me perguntaram sobre o que era exatamente o estilo dos romances, né, eu falei como se fosse um romance filosófico, né, uma coisa que, se for para a literatura mais contemporânea, seria algo mais Albert Camus, Milan Kundera, a Insustentável Leveza do Ser. Porque eu não foco tanto na psicologia em si, né, na mente dos personagens. Eu entro nisso também, mas para além do lado psicológico, do porquê aquela ação, porque eu entro mais no porquê daquela ideia, porquê daquele pensamento de mundo daquele personagem. E claro que é uma coisa um pouco tênue, né? Onde exatamente começa a psicologia e onde começa a filosofia. Querendo ou não, a gente sabe que a psicologia ela surge da filosofia, né? A psicanálise de Freud vai beber muito lá da Schopenhauer, né? O lance de dividir as coisas, né, em... como é que ele diz mesmo, aquele livro? Sobre vontade e representação, né? Tem tanto as coisas como a gente vê e como a gente entende, como também o lance da vontade, né? Que Freud vai explorar isso bastante bem, né? E posteriormente com Jung também.
O Verdade Fala vai falar bastante sobre Jung também, Homem e Seus Símbolos. Tavi, e uma pergunta, a única pergunta que se repete para todos os entrevistados é quando eu pergunto qual a importância da leitura, né, da literatura para a formação da nossa sociedade. Eu diria que a leitura tem importante cada vez mais crescente na sociedade. Bem, isso se a gente pegar, obviamente, antigamente, se for pegar na era primitiva, a leitura não tinha tanta importância assim, até porque a escrita não existia, né? Mas cada vez mais os escribas eram respeitados, né? Porque, beleza, o poder estava ali com a parte espiritual, com a parte administrativa, mas quem escrevia, quem registrava tudo eram os escribas, né? Só que em algum ponto da história, essa leitura, essa escrita, ela foi deixando de ser meramente um registro histórico eclesiástico, que o Walter Benjamin vai falar na importância do sacra, né, da arte, e vai passar a não só ser um objeto de culto e historicidade, mas algo que vai focar na história mesmo, que no Renascimento vão chamar de gênio, né? E posteriormente, com a Revolução Industrial, vai ser algo cada vez mais repetido, né, vendido. Vai ter a transição, né, que chama do valor de culto para o valor de mercado. Indo diretamente para uma sociedade contemporânea, pulando um bocado de fases históricas, eu diria que a importância da leitura para a sociedade é não esquecer de onde a gente veio, né? Ser um espaço de pausa, porque hoje a gente vive muito imerso em vídeos, né? Em audiovisual, em coisas assim. E querendo ou não, principalmente quando você bota lá para avançar, ficar 2 vezes mais rápido, 1,5 vezes mais rápido, a gente perde muito da vida real, de respirar, de sentir mesmo as coisas. E você nota isso principalmente quando você fala com a criança. Eu comecei a registrar meus batimentos cardíacos há cerca de 3 semanas atrás. E de vez em quando eu boto no braço do meu filho, porque no pulso cai, né? Que é um bracinho pequenininho ainda. Mas, pra você ter uma ideia, enquanto o pulso de um adulto costuma dar ali 60 batimentos por segundo, de uma criança de 2 anos vai dar 120, 130. Ou seja, é mais que o dobro de esforço. A gente tá ali falando com ele, sendo que ele tá no dobro de agitação, no dobro de tempo. E se você criar uma criança, se você educar uma criança só em vídeo, só em coisas, sem tirar um tempo para ler para ele, tirar um tempo para criar esse hábito desde cedo, ele vai crescer no 2x para sempre, né? E vai perder um bocado da pausa da sociedade, da educação de fato. E claro que o que cada pessoa lê vai variar de uma pessoa para outra. Até porque a gente vive num mundo muito de leitura instrumental, né? Eu falei que ano passado eu li 50 livros e a maioria deles foi focado ou em escrita, ou em marketing de escrita, ou no lance financeiro e do marketing da coisa, né? Mas quando é que a gente para realmente para ler uma boa literatura, ler um livro que vai enriquecer de fato? Espiritualmente falando, emocionalmente falando. E eu acho que a importância disso na sociedade, não só na nossa, mas a nível de mundo, é justamente isso. Eu estou repetindo já, mas é saber pausar as coisas, saber dar um intervalo, saber desacelerar e aprender nesse intervalo. Não querer aprender rapidamente pulando etapas. A gente também quer saber, Davi, como é seu processo de criação? Você tem algum rito, alguma coisa, né? Que eu conheço alguns escritores aí. Aliás, conheço praticamente todos os escritores aqui de uma pessoa eu conheço, né? Porque além de ser pessoas que frequentam comumente a gente aqui, trazem para vender, para negociar com a gente, né? Eu fiz entrevista com alguns já, uma quantidade relevante. Então, cada um, a gente conversando às vezes em off, eles têm um processo de criação. Eu queria saber de você, qual é o seu processo de criação?
É interessante essa pergunta porque o meu processo mudou bastante com o tempo, sabe? Antes eu queria que cada capítulo saísse praticamente pronto. E nisso eu perdi um tempo arretado nas coisas. Por exemplo, o Verdade ele tem 12 capítulos, né? E desde o início, desde o primeiro, eu escrevia, revisava umas 10 vezes, mandava para uns amigos. Aí escrevia o próximo, revisava umas 10 vezes, mandava para leitura crítica e tal. E isso é um tempo enorme, precioso que a gente está perdendo, né? E quanto mais eu pesquisei, quanto mais eu vi sobre isso, mais eu vi que a maioria dos escritores, não todos obviamente, né? Cada um tem o seu processo, mas eu vi que era interessante, que funcionou bastante bem para mim, foi deixar para revisar no final, ou seja, tem uma fase que é meio que a primavera das ideias, onde eu só escrevo e deixo rolar, e ela vai durar ali, sei lá, 40, 60% do tempo da escrita em si. Dá até para usar hoje em dia ChatGPT, inteligências artificiais nessa fase, que você realmente vai filtrar isso depois, né? Você tá estruturando, tá só plantando, né? E depois chega uma fase que vai ser meio que o verão, né? Vai estar tudo preto no branco, os dias são mais longos, mas as noites são mais longas também, tem um contraste. E por último, vai ser o inverno mesmo, né? As folhas vão cair da árvore e você vai filtrar, né? Essa fase é muito mais difícil de fazer com inteligência artificial, talvez alguma consiga. Em termos de gramática, obviamente dá certo, mas nunca, eu acho, né? Eu acho que nunca vai substituir a revisão humana mesmo, a leitura humana. E talvez por isso seja, não necessariamente a fase que mais demora, mas a fase que é mais difícil para mim hoje. É uma revisão consciente, né? E efetiva da coisa. Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa entrevista aqui com o Davi Miranda, certo? Entrevista muito boa. Ele é um cara novo, está começando a literatura agora, espero que ele alcance, né? O primeiro passo já foi dado, né? É escrever. Não é fácil escrever, certo? É uma coisa que nesses anos e anos de sebo eu vejo, certo? E o Davi vai autografar esse livro dele, certo? Esse Mentira, para o sortudo, né? Que vai concorrer. Vocês vão ver lá como é que, no nosso Instagram, como é que funciona a questão do sorteio, certo? E mais um vale-compra da loja no valor de R$50. Então, vou passar a mão do Davi agora para ele fazer o autógrafo do livro, que vai ser sorteado. É o primeiro livro que eu vou sortear na vida, tá, galera? Bom, pessoal, o Davi autografou o livro, passou as minhas mãos. E agora eu passo novamente a palavra ao Davi para que ele faça as suas considerações finais. Isso eu gostaria de agradecer, né, novamente a vocês. É uma oportunidade imensa que eu sou muito grata por estar aqui. E agradecer a você também que assistiu isso até aqui. E obrigado, leiam os livros se quiserem, claro. E sejam felizes. Bom, pessoal, finalizando a entrevista, né? Quero agradecer mais uma vez, Davi, por disponibilizar seu tempo nessa vida tão corrida que a gente tem, né? O livro dele, tanto o livro Verdade como o livro Mentira, tá à venda aqui no Sebo Cultural e esse aqui vai ser para o sorteio, certo? Então, todo mundo fica com Deus, até a próxima entrevista. Tchau.